Olá! Hoje eu vou fazer a resenha aí da semana de um livro que eu acabei e realmente adorei, recomendo muito, que é o novo livro do Jonah Goldberg, Suicide of the West. Jonah Goldberg, para quem não sabe, é autor desse best-seller Liberal Fascism, que foi traduzido em português como Fascismo de Esquerda, outro livraço, e ele também tem um de Tirania do Clichês, que é um livro bom, mas não é tão bom quanto esses dois. Esse livro, Suicide of the West, é um must read, tá? Ele realmente está aqui tentando resgatar os pilares, os alicerces da civilização ocidental e daquilo que ele chama de milagre, né? O grande milagre. A população humana ficou estagnada ao longo de séculos, de repente, a partir ali de 1700, foi para bilhão e depois 7 bilhões de forma muito rápida, com uma qualidade de vida muito melhor, reduzindo miséria, mortalidade infantil, doenças, tudo isso, e aumentando produtividade, conforto e tudo mais, né? Então ele explica um pouco do que é esse milagre, como ele foi possível. Não é apenas a razão, não é apenas a arrogância daqueles que acreditam no iluminismo racionalista, pelo contrário, ele tenta deixar Deus fora da equação o livro todo. Ele é um conservador, escreve na National Review, mas no final ele volta com Deus para a equação justamente porque ele entende que entre esses pilares todos do Ocidente está justamente você vencer a natureza humana, né? Quer dizer, a tese que ele defende, não é uma tese nova, mas ele defende de forma muito boa, né? É a tese de que o livre mercado, tudo isso que explica o milagre, né? O capitalismo, são coisas antinaturais. O natural é o tribalismo, né? É isso que ele está atacando no livro, tanto que o subtítulo é How the Rebirth of Tribalism, Populism, Nationalism and Identity Politics is Destroying American Democracy. Não só American Democracy, como no mundo todo ocidental, as suas democracias liberais. Porque o que ele defende é justamente que são movimentos reacionários, mesmo quando se dizem progressistas, que querem voltar a esse estado natural que é o tribalismo, eu contra ele, nós contra eles. O ser humano precisa de alguma forma do sense of belonging. As religiões ofereceram isso no passado e hoje em dia você fica num vácuo e acaba ocupando isso com hedonismo, drogas, sexo, rock and roll, ou então os movimentos de manada, os coletivismos, tudo aquilo que ele está chamando de tribalismo, né? O livro tem vários capítulos interessantes. Ele mostra primeiro sobre a natureza humana, que são as premissas básicas para qualquer conversa sobre sociedade, né? Você tem que saber o que você entende como a natureza do homem. E depois ele mostra justamente o que foi esse milagre e como ele está sendo corrompido hoje em dia, na era moderna, né? Fala muito do Estado, né? De como o Estado se agigantou e a era progressista, que veio justamente com a visão de um Estado administrativo, com os seus burocratas ungidos, essa nova classe aristocrática intocável, cheia de privilégios, que iria realmente guiar a sociedade rumo ao progresso, né? Mostra o papel das elites, que realmente, aí bebendo um pouco até do Christopher Lasch, a traição dessas elites, né, que passaram a endossar esse modelo, né? Fala do declínio da família, né, como é importante para esse milagre uma sociedade civil atuante, e antes de você fazer parte de uma classe, de uma nação, de qualquer coisa que seja desse tipo, você faz parte de uma família, você nasceu numa família. Então esse alicerce do núcleo familiar tradicional é fundamental para transmitir valores e para civilizar pequenos bárbaros. Ou seja, nós viemos ao mundo como pequenos bárbaros, né? O ser humano não mudou muito de hoje para 30 mil, 50 mil anos atrás. O que mudou foi a cultura, é uma grande conversação. As ideias têm consequências, que é o mantra conservador e de muito liberal clássico também, né? Então, o que ele está mostrando aqui é que essa conversação é fundamental, que as ideias que estão disseminadas na sociedade é fundamental para civilizar, e hoje em dia nós estamos virando as costas para isso. Nós estamos cada vez mais deixando que o bárbaro seja bárbaro, porque vivemos na era do sentimentalismo, do romantismo, daquela coisa da emoção acima de tudo. Ou seja, a autenticidade, aquilo que eu sinto é mais importante do que eu penso, do que eu entendo, do que eu compreendo, né? Então, isso tudo abriu aí os portões para o populismo, para esse nacionalismo. Inclusive o Donald Trump tem se dito um nacionalista,
contra muitos conservadores que entendem que o que deve ser defendido é o patriotismo, são conceitos diferentes. Eu mesmo tenho um artigo antigo no jornal o Globo sobre isso. E o Trump é alvo do livro dele, tá? Aliás, tem sido alvo de muitos ataques na National Review e textos do Jonah Goldberg. Ele foi muito atacado por isso. Ele não chegou a ser um never Trumper, mas o que ele chama a atenção e é legítimo é que o Trump representa, de certa forma, a negação de muitos daqueles valores e princípios que os conservadores, historicamente, defenderam, né? Da dignidade, da ética, da postura correta, e não de ser um cara que só quer ganhar de forma amoral, não importa muito como, né? Um cara que não preza tanto essa coisa da família e tudo mais. E fica defendendo justamente essa coisa do nacionalismo e do tribalismo, investindo muito nessa retórica de nós contra eles, né? O que ele chama a atenção no livro é que esse ressurgimento dessa direita populista, né, representada por Trump, não é necessariamente uma reação ao tribalismo da esquerda. Claro que o fenômeno em si é uma resposta, é um backlash, mas o que ele está chamando a atenção é que não é uma resposta conservadora a esse fenômeno da esquerda, e sim a sua versão à direita. Ou seja, usa os mesmos métodos, inclusive tem vários fãs dessa alt-right, e no Brasil mesmo nós sabemos que tem muita gente também que é fã do Bolsonaro que defende isso, né, que usa como fonte, vai beber da fonte de um Saul Alinsky. E não é que seja admirador do Saul Alinsky, ele fala assim, o Saul Alinsky é podre. Por que ele é podre? Porque ele defende esses mecanismos, esses instrumentos, esses meios para a esquerda, o Estado aumentar e tudo mais, o socialismo. Mas eles não condenam os métodos em si. Ou seja, se você tiver o Saul Alinsky do nosso lado, tudo bem para essa ala, né? E o Jonah Goldberg mostra como isso pode ser ruim para o movimento conservador a longo prazo, porque você está sacrificando justamente os princípios, e cada vez mais defensor do Trump vem falando que o que importa é winning, 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 e não importa muito como, e aí você vai abrindo realmente os portões do inferno para amanhã você não ter como condenar do ponto de vista moral, que sempre foi uma coisa que a direita conservadora, os republicanos fizeram, a esquerda quando ela estiver no poder. Como é que você vai atacar o Obama por usar o Estado para promover a sua agenda, né, se você acha que é legal ou faz vista grossa para o Trump fazendo a mesma coisa? Claro que não é exatamente igual, eu tenho críticas a essa denúncia tão dura que o Goldberg e outros fazem ao Trump, né, mas verdade é que ele venceu com uma retórica, um discurso populista em algumas áreas, e apelando para essa coisa meio tribal de nós contra eles, e de vencer no matter what, e de destruir o inimigo e tudo mais. Uma coisa bastante tribal que vem preencher esse vácuo de sentido que a religião oferecia para muita gente, ou a família, né, ou propósito na vida, que seja profissional e tudo mais, alguma coisa mais elevada, vem preencher de forma um tanto coletivista, do tipo, eu faço parte de um time que está vencendo, fazendo história e lutando contra um inimigo terrível e tudo mais. Então, ele conclui o livro mostrando que o suicídio do Ocidente, que ele está alertando aqui que nós podemos estar nessa direção, né, não é uma questão de destino inexorável, uma coisa fatalista, e sim uma escolha, né? É uma escolha. E por quê? Porque ideias têm consequências e porque a cultura importa, e porque a cultura e a civilização é uma grande conversa entre gerações. Então, se nós resgatarmos esses valores, se nós explicarmos para uma geração cada vez mais analfabeta do ponto de vista histórico o que é o grande milagre, como ele foi possível e como ele pode sobreviver, se nós tentarmos, e algumas coisas são um pouco inevitáveis por questões tecnológicas, o próprio sucesso do capitalismo, como Schumpeter, economista austríaco, mostrava, né, a burguesia e esse sucesso capitalista. O Adam Smith antes já falava disso também, né? O próprio sucesso do mercado iria afrouxar a alma humana e torná-la mais suscetível a certas ameaças, né? Você ia perder aquela rigidez, aquela firmeza de caráter necessária para certos combates, né? E basta ver hoje que a reação ocidental à ameaça do terrorismo islâmico em alguns lugares é fazer uma passeata de homens usando saia, né? Na Alemanha nós vimos isso. Então, a alma vai ficando muito mais suave ao longo do tempo pelo próprio sucesso do mercado, do capitalismo, e isso vai afrouxando certos pilares, né, diluindo certos pilares, como, por exemplo,
a família, as virtudes cívicas que os iluministas britânicos, escoceses em particular, enalteciam tanto. Então não é fácil botar o gênio de volta na garrafa, né? Mas há como resgatar certos valores e é isso que ele está mostrando aqui. Inclusive, a principal receita é justamente isso. Escrever sobre isso, mostrar o que foi, como é possível fazer. E se nós quisermos alguma chance aí de reverter esse processo de suicídio, né, ou de decadência da nossa civilização ocidental, não há muita alternativa que não arregaçar as mangas e cada um fazer um pouco sua parte e divulgar aqueles valores que tornaram possível o sucesso, o milagre, por que não dizer, é um grande milagre o que aconteceu no Ocidente. Não é replicável em outras culturas, não é trivial alcançar isso, e óbvio que eu não estou falando aqui só do ponto de vista material. Do ponto de vista material, e tem um apêndice inteiro aqui cheio de gráficos sobre o sucesso material e de mortalidade, de doenças, e de qualidade de vida e de produtividade, vários gráficos, mas não é apenas isso, né? Isso já seria muito, mas não é apenas isso. É realmente em questão de liberdade, decência, humanismo, convivência entre estranhos que, ao estado natural, vamos lembrar de Hobbes, é uma coisa muito mais predatória, né? E essa convivência relativamente pacífica e mais do que pacífica, cooperativa e muitas vezes calcada em ações altruístas, em ações de filantropia, de postura cívica de pessoas, muitas pessoas, principalmente na América, para com terceiros que elas sequer conhecem. Isso pode estar se perdendo nessa era moderna por causa do esgarçamento do tecido social que fez esse milagre do Ocidente possível. Então, minha recomendação, leiam o livro, ele realmente vale a pena. Jonah Goldberg é um grande escritor. Esse aqui, Liberal Fascism, para quem não leu também deveria ler, mas Suicide of the West é leitura obrigatória e imperdível para quem quer entender um pouco melhor o milagre do Ocidente e por que ele está tão ameaçado hoje.